sala da igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Minha voz subiu um pouco, irmãos. A unção de cura, a unção de libertação e a unção de renovo que o Senhor está derramando nesta casa, esta noite, está muito forte. Glória a Deus, aleluia. Perdi um pouco a voz, porque na hora que o anjo de fogo desceu aqui e renovou a nossa irmã no fogo do Espírito Santo, glória a Deus. Foi uma virtude tão forte, meus irmãos, que eu acabei perdendo um pouco a voz. Mas está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Vamos ver a palavra hoje. Essa palavra, meus irmãos, quero agradecer ao pastor Lázaro, na quinta-feira de intercessão. Ele fez o convite para estar trazendo a palavra esta noite. E depois, na hora que nós estávamos orando pelos pedidos de orações, o Senhor revelou esta palavra. Eu falei para o Senhor, mas essa palavra, Senhor, o Senhor quer que traz para a sua igreja? O Senhor falou sim para mim. Até quando eu estava tentando fazer um esboço, meus irmãos, e puxando uma linha de raciocínio. Na hora que estava pronto, o Espírito Santo falou, começa tudo de novo, que nem é isso que eu quero. Glória a Deus. E aí eu comecei tudo de novo, meus irmãos. E aqui eu vou trazer que realmente o Espírito Santo quer passar para a igreja. Amém. Nós vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor em Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim. Atos 5. Essa noite, irmãos, vamos falar sobre a história de Ananias e Safira. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-no para fora e o sepultaram. Vou fazer a leitura até aqui, depois a gente vai dar uma continuidade do texto. Glória a Deus. Meus irmãos, vou falar um pouco por que Ananias e Safiras tiveram essa iniciativa de fazer esta oferta à casa do Senhor. Aqui foi quando teve o avivamento em Atos, na igreja de Atos, no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que eles faziam para comemorar a colheita.
e também se lembrar da data, né, que Moisés recebeu os 10 mandamentos do Senhor. E naquele dia, a igreja de Atos tinha 120 membros. 120 membros. Pedro estava ali, reunido com aquele povo. De repente, o Senhor mandou dos céus um vento impetuoso, com uma rajada de línguas de fogo, e foi tocando cada um deles que estava ali. E todos foram receber o Espírito Santo, a unção e o poder do Senhor. Naquele momento de avivamento, meus irmãos, Pedro foi tomado numa virtude e começou a pregar para aquela multidão. Tinha muitas pessoas ali, porque vinha uma multidão de vários países, judeus de vários países, de outras nações, para esta comemoração. E ali Pedro começou a pregar para eles, e todos conseguiam entender na sua linguagem. E com aquela pregação de Pedro, tocou no coração daquela multidão. E no final da tarde, teve a conversão de 3.000 homens. 3.000 homens. Glória a Deus. Uma igreja da manhã que tinha 120 pessoas passou a ter 3.000 homens. Isso sem contar as mulheres. Glória a Deus. E meus irmãos, naquele movimento, imagine que os irmãos veem, a maioria eram estrangeiros. Não tinha residência fixa ali naquele local. Então, eram muitas necessidades. Como ia acolher toda aquela congregação? Mais de 3.000 pessoas. Como ia alimentar todo aquele povo? Como ia acolher todo aquele povo? Aonde que todos iam dormir? Onde que eles iam ficar hospedados? E a alimentação, para manter a alimentação de mais de 3.000 pessoas, é muito difícil, meus irmãos. Então, todos movidos e tocados pelo Espírito Santo, abriram o coração e com generosidade começaram a doar, a vender os seus bens e doar para a igreja, para poder repartir entre os irmãos, para todos poderem ter uma moradia, para todos poderem ter uma alimentação, e um compartilhava com o outro. Glória a Deus. Mas, aqui em Atos 4, 36, teve um homem que fez uma oferta generosa aos pés dos apóstolos, que foi José, chamado Barnabé. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, eu creio que essa oferta foi uma oferta bem generosa, né? Porque chamou a atenção do povo e chamou a atenção de Ananias e Safira. Só que Ananias e Safira, eles sentiram o desejo de ofertar a casa do Senhor, e eles quiseram fazer essa oferta para os apóstolos, né, da mesma forma que Barnabé fez. Então eles foram lá e venderam o campo que eles tinham. Só que aí entrou esse desejo no coração de Ananias, de reter uma parte do dinheiro. E quando ele foi entregar ao apóstolo Pedro, ele não entregou todo o valor. Só que na hora que ele chegou, imagine, meus irmãos, aquele tempo de avivamento, o Espírito Santo a igreja estava cheia do Espírito Santo, e Pedro estava cheio. Quando Ananias chegou na presença dele, o Espírito Santo já revelou para Pedro o que tinha acontecido com Ananias, o desejo que ele entrou no coração dele, e ele reteve. E quando ele ofertou, Pedro já sabia que aquele valor não era um valor que ele tinha vendido. Por isso que Pedro
Fala com ele. Por que você deixou Satanás colocar esse desejo no seu coração? Aleluia, Deus. Né? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, com isso, depois de 3 horas, a sua esposa não sabia o que tinha acontecido. E foi a presença de Pedro. E aí vamos dar continuidade aqui na leitura, irmão, da palavra em Atos 5, versículo 7 em diante. Glória a Deus. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro o questionou, diz-lhe, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por este preço. Então Pedro a respondeu, repreendeu, porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que então aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre estes acontecimentos. Irmãos, se a gente às vezes fala, nossa, o Senhor foi cruel, tirar a vida deles assim, por causa de uma mentira. Só que, meus irmãos, o Senhor não faz nada por acaso. Se o Senhor fez isso com eles, é porque o Senhor já estava sondando o coração das outras pessoas. Todos que estavam ali provavelmente estavam tendo o mesmo pensamento de vender as propriedades, ofertar. Mas eu creio que o que o inimigo estava colocando, o desejo que o inimigo estava colocando no coração deles, não era uma oferta de amor, era uma oferta para reconhecimento. Barnabé deu tanto, Ananias e Safira deu mais. Eles queriam reconhecimento pelo que eles estavam fazendo. Eles queriam, eu creio ali que eles queriam ser reconhecidos. Ananias e Safira são servos fiéis ao Senhor. Eles ofertaram tudo. Eles ofertaram mais que Barnabé. Então eles queriam status, meus irmãos. Queriam se aparecer. Eu creio nisso. Foi o desejo que o inimigo colocou no coração deles. Mas na hora que eles estavam com o dinheiro na mão, aí o inimigo colocou mais um desejo no coração deles, que era de reter o valor para si. Mas o dinheiro era deles. Eles podiam muito bem ter chegado na presença de Pedro e falado: Pedro, vendi a propriedade por tanto, mas eu senti no meu coração de ofertar este valor na casa do Senhor. Amém. Porque a igreja não estava impondo que todos vendessem seus bens e doavam tudo para a igreja. Não. Nós temos que ofertar de acordo com o nosso coração, o que o Senhor põe no nosso coração, para ser uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, meus irmãos, eu quero falar do pecado de Ananias e Safira, que é o pecado da mentira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Vamos ver agora em Provérbios Glória 6, a Deus. versículo 16, o que o Senhor fala sobre a mentira. Em Provérbios. Glória a Deus. Em Provérbios, capítulo 6, 16, o Senhor fala isso sobre a mentira. As 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta: olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações, e aquele que provoca contendas entre irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a mentira e mais essas coisinhas não se agrada ao Senhor. Não se agrada ao Senhor. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22,
Senhor fala mais aqui, mais uma vez. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser verdadeiros na obra do Senhor. Na obra do Senhor você está dando o seu melhor, você está ofertando o seu melhor. Mas não é só questão de ofertas, irmão, financeira. É ofertando o seu louvor, a sua adoração, a sua oração. Louvado seja teu nome. Então, irmãos, essa palavra é para a gente refletir como está a nossa vida diante do Senhor. A nossa constância, a gente está caminhando realmente de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Glória, glória, Santo, glória a Deus. Espírito Santo está me levando uma linha interessante. Irmãos, Aleluia. a passagem que o Senhor fala sobre o oleiro. O Senhor me levou nessa passagem agora. Santo Deus. Glória a Deus. O oleiro, quando ele está modelando o vaso, ele vai molhando as mãos na água, aquela roda vai girando e ele vai modelando. Ele vai passando a mão na água e vai modelando aquele vaso. A hora que ele vai modelando aquele vaso, vai tampando todas as imperfeições, todas as rachaduras, os pingos, o vaso vai ficando perfeito. Aleluia, Jesus. Assim somos nós quando aceitamos o Senhor. Aleluia. Aos poucos o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos modelando. Nós vamos aprendendo com a palavra como servir ao Senhor, como adorar o Senhor, como louvar o Senhor. É aos poucos. Glória a Deus. Aleluia. E a prática da mentira, irmãos, é uma coisa do velho homem. Nós, como cristãos, nós temos que abandonar essa prática. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, agora vamos imaginar assim: um irmão, um cristão, que não conseguiu abandonar essa prática da mentira. Vamos colocar ele de novo na mão do oleiro. Aleluia. Aí o oleiro está Glória a modelando. Jesus. Só que aí acabou a água do oleiro. Ele não terminou de fazer o molde certo, ele acabou de tirar as imperfeições. E de repente aquele vaso ficou com uma rachadura, com uma abertura. Irmão, nós sabemos que quando a gente faz alguma peça de barro, um tijolo, um vaso, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que passar pelo fogo para ele ser curado, para ele secar, para ele ficar firme. Para que a hora que você enche de azeite, enche de água, ele não derrama, ele não se quebra. Se você não passar o vaso no fogo, a hora que você encher de água, ele vai se desfazer. Glória. Aleluia. Agora Glória a imagine, Jesus. meus irmãos, o que aconteceu com Safira e Ananias. Eles eram um vaso que ainda estava na mão do oleiro. Eles ainda não estavam prontos totalmente. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E ali eles tinham ali uma fraqueza ainda. Era mentira. Isso pode ser que eles viviam já nessa prática da mentira no decorrer da vida deles. Mas a Bíblia não relata como era a vida deles antes. Não relata se eles, para fazer os negócios deles, se eles mentiam para fazer os negócios, a forma que eles conduziam a vida deles. A Bíblia não relata isso. Vamos supor, imaginar que na vida deles, no decorrer da vida deles, já praticavam a mentira. Agora imagine, meus irmãos, a igreja sendo tomada pelo fogo. É o fogo do avivamento. É o fogo que prepara os vasos para receber o azeite do Senhor.
para receber a unção, para receber os dons do Senhor, para fazer a obra, a vontade de Deus na casa dele, para edificar a casa do Senhor. Aleluia, Deus. Imagina! Glória a Jesus. Então, meus irmãos, agora o vaso no fogo, com uma rachadura, um trinco. Na hora que ele vai passar pelo fogo, ou ele vai estourar, vai quebrar, ou ele vai ficar com aquela rachadura. E quando encher de azeite, ele vai escorrer, vai ficar vazando. Ele nunca vai ficar cheio totalmente. Glória a Deus. E aí, assim somos nós na presença do Senhor. Se nós não vigiarmos, não nos policiarmos com a mentira, o que outras falhas que nós temos no nosso decorrer, no nosso dia a dia, nós não somos perfeitos, nós somos sujeitos a isso. Ah, é verdade. Aleluia. Às vezes, muitas vezes, tem irmãos que recebem o fogo do Senhor, é renovado no fogo do Espírito. Recebe o fogo, mas às vezes ficou com essa rachadura. Aleluia. E aí, quando o Senhor vem, enche de unção, o Senhor derrama os dons. A pessoa opera nos dons. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. E a pessoa vai ali fazendo a obra do Senhor, vai servindo ao Senhor. Glória a Deus. Mas de repente, irmãos, aquele irmão cai. Sai da presença do Senhor. Cai no mundo. Por quê? Tinha uma rachadura na vida dele. Aleluia, Jesus. Tinha uma brecha na Glória a vida dele. Deus. Louvado E aí, seja teu essa nome. abertura, essa brecha, deixou o inimigo entrar na vida dele. É verdade. E tocar na vida dele. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês acham que o Senhor ainda não faz o que fez com Ananias e Safira hoje? É, Deus. O Senhor faz. É, glória. Só que de maneira diferente, de forma diferente. Santo, santo é o teu nome. Agora imagine, irmão. Glória a Deus. Eu, até hoje, eu não vi na rede social falando que o irmão, na hora que foi colocar a oferta no laço, ou foi colocar o seu dízimo, caiu duro, morto, deu um infarto fulminante, caiu. Não vi isso na rede social, não vejo isso. Mas, irmãos, só que o inimigo, com a permissão do Senhor, ele nos toca, por quê? A gente deu uma abertura, a gente deu uma legalidade para ele tocar nas nossas vidas. E aí tem a morte nas nossas vidas. Morte na saúde, morte nas finanças. Às vezes a pessoa está um tempo esperando receber uma bênção do Senhor. Senhor, por que eu não recebo essa bênção? Eu estou clamando a Ti, Senhor, estou jejuando, estou fazendo campanha e essa bênção não chega. Aleluia, Deus. Mas aí, irmãos, imaginamos assim. Não tem pecadão nem pecadinho. Glória a Deus, aleluia. Agora tem um pecado que eu acho que muitos irmãos já cometeram, irmão. Às vezes no automático, sem perceber. E sem ter a malícia de que era um pecado. Na época do telefone fixo, meus irmãos, quantos receberam ligação? Ó, fala que eu não estou em casa. Eu não quero atender o telefone. Glória a Deus. Quantos, meus irmãos, tem um vizinho que gosta de pedir as coisas emprestadas? Vai lá e bate no portão. Ô filho, ó, fala que eu não estou. Glória a Deus. Fala que eu não estou. Fala a Deus. A Aleluia. pessoa, Senhor. às vezes, meus irmãos, pode acontecer também de alguém te induzir a pecar, como aconteceu com a Ananias e Safira. Mas a Safira, ela estava cumprindo o mandamento, ela estava obedecendo o marido dela. Ela estava obedecendo o marido dela. Então, por isso que ela entrou em acordo com ele e compartilhou com aquela mentira. Mas só que, Senhor, meus irmãos, em primeiro lugar nós temos que colocar o Senhor na nossa vida.
Nós não devemos compactuar com a mentira. Nós não devemos ser cúmplices. Aleluia. Se a pessoa está te induzindo a mentir, você tem que corrigir ela. Glória a Deus. Eu não vou mentir. Aleluia. Você tem que parar com a É mentira. dessa maneira, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória Porque, a Deus. irmãos, às vezes Louvado alguém, seja o nome do Senhor. às vezes alguém, sei lá, um amigo liga para você e fala assim, ó, se fulano entrar em contato com você, você fala que não me viu, que não conversou comigo, que hoje eu não quero falar com ninguém. Eu estou em casa, mas fala que não me viu, que não sabe o meu endereço, não sabe onde eu estou. Aí a pessoa fala, você não pode ajudar meu amigo, né? Que mal vou fazer? Não vou fazer mal a ninguém. Aleluia, Jesus. Você não está fazendo mal a ninguém, só para você mesmo. Abrindo uma brecha para o inimigo tocar na tua vida. Dando uma abertura, uma rachadura a quebrar você. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, só que o nosso Senhor é tão misericordioso, glória a Deus, que Ele nos dá a chance de nós nos arrependermos do nosso pecado, glória a Deus, e nos redimirmos. Só que nós temos que pedir o perdão para o Senhor de alma, de coração, e não praticar mais o pecado. Não praticar mais essa falha. Glória a Deus. Mas, irmãos, às vezes a pessoa ficou tanto tempo, tantos anos naquela prática, que às vezes a mente dela cauteriza. E ela mente no automático. No automático. Qualquer coisa ela mente no automático. Automático, às vezes ela nem pensa, já mentiu. Não dá nem tempo dela vigiar, brecar a língua, já saiu mentira antes dela pensar. É automático. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é vigiar a nossa língua, escutar mais, falar menos. Aleluia, Jesus. Antes de dar uma resposta, de falar algo, respira fundo, raciocina, Aleluia. depois Glória a fala. Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, Santo, santo. a nossa boca é profética. A nossa boca tem poder, Aleluia. tanto para coisas boas, tanto para coisas más. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos poder na nossa boca para profetizar bênção na vida de qualquer pessoa. Aleluia. E nós também temos o poder de profetizar bênção nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quantos e quantos irmãos já não foram mortos por palavras? Quantas e quantas almas estão abatidas fora da casa do Senhor? Muitos estão, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Muitos estão, irmãos, num sinal, pedindo moeda para ir preencher o vazio que ficou dentro de si. Glória a Deus. Aleluia. Que é o vazio da presença do Senhor, do Espírito Santo. Glória a Deus. E a pessoa foi magoada por uma palavra de um irmão, alguém falou. E a pessoa cai numa depressão, cai num vício e vai parar numa sarjeta. Quantos e quantos pregadores que já foram famosos, glória a Deus, já teve seus nomes nas redes sociais, Aleluia, Jesus. que hoje está numa sarjeta, está dentro de uma cracolândia. Glória a Deus. É verdade. Quantos e quantos irmãos estão nessa situação? Porque às vezes foi morto por uma palavra de um outro servo do Senhor, que não vigiou, não guardou, não pensou antes de falar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, tem muitos que olham, analisam as pessoas e julgam pela aparência. Não conhece a história, não conhece o que a pessoa viveu, não conhece o que a pessoa passou, não conhece os traumas que ela teve na vida dela. Não conhece. Aí de repente ela fala uma palavra
Glória. Para a pessoa que reabre aquela ferida antiga, que já estava no mar do esquecimento. Aí vem aquela palavra e reabre aquela ferida. É verdade. Só que vem de uma forma tão grande, vem com uma dor tão forte, que irradeia pelo corpo da pessoa, domina a mente dela, os pensamentos dela, desce para o coração, aí a pessoa cai depressiva. Aí a pessoa acha que ela não tem mais saída, que a única saída dela é a morte. Quantos e quantos tiram a própria vida? Todos os dias tem milagres de suicídios no mundo todo. Quantos e quantos? Quantos e quantos jovens não estão aí, irmãos, tirando a própria vida por causa de uma palavra, de uma ofensa, por causa de um bullying, uma brincadeira que uma outra criança fez. Às vezes a criança fica tão magoada, tão ofendida ali, que no outro dia volta para a escola com uma arma, vai lá e mata várias crianças. Ou leva uma faca, esfaqueia 2, 3, 4 amiguinhos na escola. Isso tem nos noticiários aí frequentemente, a gente vê isso. Mas por que, irmãos? Por causa da palavra. De uma palavra. De uma brincadeira. Às vezes de uma mentira. Quantos e quantos relacionamentos já não foram destruídos pela mentira? Quantos e quantos casais não perdeu a família por causa de uma mentira? Uma pessoa que tem inveja daquele relacionamento, inspirada pela voz do inimigo, chega e fala, ó, seu marido, fique esperto, hein? Sei não, ele conversar com uma mulher assim. E aí? É um amigo íntimo seu, uma pessoa de confiança, que não sai da sua casa. Aí você vai e acredita naquilo. Aí você vai começar a tratar a sua esposa diferente. Não sei porque o senhor está me levando para essa linha, mas só o senhor sabe. Glória a Deus. Aí vem aquela mentira. Aí a pessoa está com aquilo na mente. Acho que está me traindo mesmo. Ou ela está me traindo mesmo. Aí o que a pessoa faz? Para de dar bom dia, para de dar um beijo no marido ou na esposa, para de dar um carinho, para de conversar, de dar uma atenção. É tudo que o inimigo precisa. Por quê? Criou a rachadura, criou a brecha. Por causa do quê? De uma mentira, de uma palavra que ouviu. O inimigo entrou com aquela seta e começa a fazer bagunça na vida da pessoa. E vai começar a destruir aquele lar. Aleluia! Porque a pessoa deixa descer no coração. Porque a pessoa não vigia e repreende aquele ataque maligno. Glória a Deus. Porque nós, como servos do Senhor, nós temos que orar e falar: Senhor, sou seu servo, sou sua serva. Revele para mim, me mostra a verdade. Me mostra a verdade. Porque eu quero ouvir do Senhor. Porque em Ti eu confio. Fale comigo. Eu creio, irmão. Eu creio, mano. Se você clamar, o Senhor vai te dar a resposta. O Senhor vai te dar a resposta. Se você está orando uma semana e você não teve a resposta ainda, começa a jejuar. Começa a se derramar na presença do Senhor cada vez mais. Abre uma campanha. Finaliza a campanha. Que eu creio que o Senhor vai falar com você. Porque o Senhor não deixa nós nem enganados e nem confundidos. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja teu nome.
livro Apocalipse 8, capítulo 15, o Senhor fala assim: no entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, o que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O Senhor está falando que quem comete essas falhas, esses pecados, que vive na mentira, não herdará o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus. O Senhor está falando aqui da palavra. Aleluia. O Senhor está falando da palavra. Então, meus irmãos, nós temos que nos cuidar. A gente tem que ter uma vida de santificação na presença do Senhor. Nós temos que se entregar de corpo, alma e coração. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Irmãos, o que nós temos que fazer é cumprir os 2 maiores mandamentos que o Senhor nos deixou na sua palavra, que é: amará, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Então, meus irmãos, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor para o nosso próximo. Aleluia. Se nós vermos um amigo, um parente, um irmão na prática da mentira, ou praticando outra falha, outro pecado, nós não temos que chegar e apredejar esse irmão. Nós não temos que julgar, apontar ele. Nós não temos que chegar e pegar, envergonhar aquele irmão na casa do Senhor. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Para que ele saia da presença do Senhor. Glória a Deus. Porque tem irmão, ó Santo Deus. Porque acaba acontecendo, irmãos, de a pessoa ser julgada pelas pessoas. Ouve uma palavra que magoa e a pessoa sai da presença do Senhor. A pessoa sai e depois não tem forças mais para retornar. Então, irmãos, quando vocês se depararem com uma situação dessa, ver um irmão seu que está na prática do pecado, da mentira ou qualquer outro pecado, não julgue, não aponte. Glória a Deus, acolha, aconselha. Irmão, vem aqui, quero conversar com você. Chama o irmão em particular. Irmão, posso te fazer uma visita? Vai na casa dele, em particular. Conversa. Irmão, eu senti, percebi isso. Se abre comigo. Vamos orar, eu quero te ajudar em oração. Vamos abrir uma campanha. Ajude o seu irmão. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que quando você está ali triste, abatido, oprimido. Glória a Deus, aleluia. De repente, você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai escutar o áudio, é um irmão intercedendo por você. E você recebe aquela oração, e aí o irmão vai falando, e parece que ele está contando a tua vida, o que você está passando naquele momento. E aquilo lá vai te enchendo, vai te dando aquele conforto, aquela alegria, vai te renovando as suas forças. Agora imagine como é maravilhoso se o irmão percebe que você está triste. O irmão, na igreja você está um pouco abatido. Posso te fazer uma visita?
Aí você chega na casa do irmão e fala, irmão, vamos orar? Aí você ora pessoalmente. A comunhão é melhor. Porque o Senhor fala que quando dois estiverem reunidos e buscando a Ele, na presença dEle, ali Ele está. Agora imagina, aí você está orando junto com a pessoa, aí o Senhor visita com aquela glória, com aquela unção, com aquele poder, com aquela presença gostosa. Você vai sentindo aquele arrepio, você vai sentindo aquele calor, aquela emoção, você vai sentindo o Senhor ali te tomando, te tocando. Glória a Deus, Aleluia. E te renova as suas forças. Aquele problema que parecia gigante caiu por terra, foi derrotado. E aí você tem força para caminhar no dia seguinte de novo. Então, meus irmãos, vamos acolher um ao outro, vamos interceder um para o outro. Glória a Deus. Vamos ajudar os nossos irmãos, que o Senhor quer avivar a sua igreja. Nós estamos num momento de avivamento. O Senhor quer derramar a glória e o poder dele na casa dele. Aleluia. O Senhor quer renovar os vasos. O Senhor quer encher com o seu Espírito Santo os vasos que estão prontos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que nem nós testemunhamos aqui nesta noite. Glória a Deus. O Senhor está derramando a unção de renovo, a unção de avivamento aqui nesta casa. E nós vivemos essa experiência hoje. A nossa irmã foi renovada no fogo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor sabe o que ela passa na vida dela. Só o Senhor sabe o que ela caminhou, o que ela viveu todos os dias da vida dela, até hoje ela chegar aqui. Aleluia, Deus. O Senhor sabe quantas almas ela já ganhou para o Senhor. O Senhor sabe quantas almas ela já ganhou para o Senhor. E o Senhor agraciou a ela com o renovo da unção, renovando as forças dela, renovando os dons dela nessa noite. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo. E a partir de hoje ela está pronta. Glória a Deus, aleluia. Pela unção que o Senhor derramou sobre ela, hoje ela está pronta novamente para evangelizar, para trazer as almas para a casa do Senhor de novo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa irmã, eu vejo ela no altar, pregando a palavra numa autoridade, numa unção tremenda. Marchando, glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Ela e o esposo dela, os dois, no altar, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que coisa mais linda. Santo Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua gloriosa presença. Obrigado pela sua unção de renovo. Obrigado pela sua unção de avivamento. Que o Senhor nos visitou nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Continua, Senhor, visitando, ó Pai. Continua visitando e tocando em todos os corações aqui presentes. E nos que vão ouvir, nos que vão assistir esta mensagem, que o Senhor opera maravilhas, que o Senhor vai tocando nessas vidas, que o Senhor vai tocando com a mesma unção que está aqui na sua casa, no seu altar, através da sua palavra, da sua santa palavra. Aleluia. Que o Senhor vai renovando, vai tocando nos corações. Glória a Deus, aleluia. Que a sua unção, Senhor, vai tocando nessas almas. A sua unção de libertação vai libertando, Senhor. Vai tocando nessas almas, vai tirando toda a tristeza, vai tirando toda a angústia. Glória a Deus, aleluia. Vai confortando, vai enchendo com a sua unção, com a sua glória, com o teu poder, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus.
Oh Senhor, vai renovando, Senhor, os seus vasos. Vai, Senhor, modelando os seus vasos, ó Pai. Glória a Deus. Vai tirando todas as imperfeições, Senhor. Passa, Senhor, derrama a sua glória, a sua unção de avivamento. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passa os seus vasos no fogo do avivamento do teu Espírito Santo. E vai enchendo, Senhor, os seus vasos com sua unção, com teu poder, com seus dons, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem está aqui nessa noite, ou quem estiver nos assistindo, sentir no coração, glória a Deus, o desejo de voltar para a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui presente, sentir de vir aqui na frente, fazer um concerto com o Senhor, renovar os votos com o Senhor, pode vir aqui à frente. E quem está nos assistindo, se sentir de voltar para a presença do Senhor, ou de aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador, glória a Deus. Aleluia. Procura uma igreja próxima de você. Ou se é aqui de Ribeirão Preto, venha nos visitar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E venha aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador. Abra o seu coração. Deixe o Senhor entrar na sua vida e fazer morada na sua vida. Renovar a sua vida. Transformar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha sentir o poder, o toque do Senhor, a unção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está presente nas suas casas de oração, de adoração. Vai adorar o Senhor. Dá o seu melhor. Adore o Senhor com tudo que você tem. Tudo. Com seu louvor, com sua oração, com os dons, com os talentos que o Senhor te deu. Aleluia. Sirva o Senhor com amor. Glória a Deus. Sirva o Senhor com amor. Glória a Deus. Seja uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia, Deus. Seja uma oferta agradável ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo és tu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Entrega a sua vida para o Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Aleluia, Jesus. Cadê as demais coisas? Ele irá acrescentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Busca a justiça do Senhor, que Ele vai te justificar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, as horas já estão avançadas, santo Deus, mas eu senti de contar para os irmãos algo que está acontecendo no nosso mundo. Santo Deus. De uma visão que o Senhor me deu em novembro do ano passado. O Senhor me deu uma visão que eu estava num carro, tinha mais 2 pessoas comigo. Eu estava viajando e no sonho eu sabia que eu estava indo congregar em uma igreja. E eu estava indo, dirigindo o carro. De repente eu vi do céu descendo uma nuvem de glória. Glória a Deus. Estava descendo as cores do arco-íris, assim como se fosse uma cachoeira descendo as cores do arco-íris. No meio daquela glória que estava descendo, de repente eu vi formar um rosto. E depois outro rosto. E depois outro rosto. 3 rostos. De repente, na estrada, eu estava olhando, e aquela glória que eu vi descendo do céu estava vindo de encontro comigo na estrada. As pessoas que estavam comigo no carro, eu falei, comece a orar, mas vamos orar em línguas. Glória a Deus. E ali nós começamos a orar. O carro girou várias vezes, depois que passou.
aquela glória, passou do outro lado assim, aquelas cores do arco-íris passou assim rapidamente. E o carro girou. De repente o carro voltou de novo e continuou. Uma das pessoas olhou para mim e falou: mas nós não estávamos indo para outro lado? Eu falei: não. Se o Senhor mudou a nossa direção, é aqui que nós vamos seguir. E assim foi. Segui. Cheguei numa cidade. Não era a cidade que nós estávamos indo. E eu falei: como nós estamos aqui, vamos pesquisar no mapa uma igreja para a gente congregar aqui mesmo. Porque se a gente voltar para a cidade que estávamos indo, nós vamos chegar depois do culto. Glória a Deus. Irmão, eu fiquei muito confuso com essa visão. No outro dia, acordei pela manhã, orei e falei: Senhor, me dá um entendimento dessa visão. Eu quero compreender o que está acontecendo. O Espírito Santo me disse: estou eu enviando para a terra 3 anjos da justiça. E esses anjos vão percorrer o mundo todo e vai fazer justiça na terra. Glória a Deus. De novembro para cá, meus irmãos, pode ver que está acontecendo vários e vários sinais no mundo todo. São maremotos, são tremores de terra. Glória a Deus. Recentemente teve, acho que foi no Havaí, o fogo destruiu uma ilha inteira. Irmãos, o Senhor está fazendo justiça na terra. Ele está justificando os seus servos. Agora, então, o que nós temos que fazer é, a cada dia, nos policiar mais. A cada dia, buscar mais o Senhor. A cada dia, vigiar mais. A cada dia, nos santificar mais. Aleluia. Porque o Senhor está fazendo justiça em nosso meio. Irmãos, pararam de congregar. Muitos ministérios nem reabriram por causa da pandemia. A pandemia passou, meus irmãos, aqui nessa terra, porque foi para nos preparar para o avivamento que o Senhor está derramando nas igrejas. Foi nos Estados Unidos, o Senhor fez um avivamento lá. Foi vários dias de fogo descendo. Glória a Deus. No dia que eu vi aquela live ao vivo, santo Deus, eu vi 4 anjos de fogo passeando dentro daquela igreja. Glória a Deus. E avivando aquele povo. Irmãos, esses são os sinais que o Senhor está nos dando, que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, Ele quer salvar os seus escolhidos. Ele quer resgatar os que estão fora da sua casa. Ele quer, glória a Deus, Ele quer que novas pessoas, novas almas, venham adorar Ele, venham buscar a Ele, porque Ele quer salvar todos nós. Porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele nos ama. Louvado seja teu nome. E Ele quer que nós vamos habitar com Ele lá no reino da glória. Ele quer que nós vivemos eternamente glorificando o nome dEle ao lado dEle. Aleluia, Jesus. Ele quer nos revelar os mistérios que existem lá, que nós nem imaginamos. O que a Bíblia, o que a palavra do Senhor nos relata, através dos seus profetas, das glórias que o Senhor mostrou para ele no céu. Um pequeno pedaço. Um pequeno pedaço. Tem muitos e muitos mistérios que ainda não foram revelados. E o que o Senhor vai nos apresentar e vai nos mostrar pessoalmente.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Vamos fazer a obra de Deus. Vale a pena pagar o preço, mesmo com perseguições, apedrejamentos. Glória a Deus. Vale a pena pagar o preço, porque a nossa herança não está aqui nesse mundo, não está aqui nessa terra. A nossa herança está lá, no reino da glória. E é lá que nós vamos habitar, ao lado do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, coloque o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer. Vamos fazer um minuto de oração, meus irmãos, para agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer ao Pai, pela Sua presença nesta noite, pela Sua santa palavra, pelo Seu Espírito Santo, Senhor, ter falado conosco através da Sua santa palavra e por ter tocado em nossos corações. Obrigado pela Sua unção de cura, a Sua unção de libertação, a Sua unção de renovo, a Sua unção de avivamento que o Senhor derramou nesta casa esta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória, Senhor, é para Ti. Receba em Suas mãos, ó Pai, esta humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória.